Bom, então vamos lá. Nicho, tá? Então vamos relembrar. O que é nicho? Nicho é o mercado, vamos dizer assim, né? Uma palavra que é mais conhecida, é o mercado onde você pretende atuar. Então você fala, cara, eu pretendo atuar no mercado de marketing, no mercado de vendas, no mercado de terapias alternativas, no mercado de medicina, no mercado de direito, enfim. Esse é o nicho, tá? Nicho é o mercado. Quando a gente vai definir o nicho, a ideia é que a gente evite os nichos, os mercados grandes demais. Por quê? Se você está atuando no mercado, por exemplo, de música, vamos falar, por exemplo, pegar o exemplo do Érico, tá? Se o Érico chega e fala assim, eu queria atuar no mercado de marketing, no nicho de marketing. Cara, olha o tanto de pessoas que existe no nicho de marketing. Você tem agências gigantescas, você tem universidades de renome no Brasil e no mundo inteiro. Então você tem muita gente. Imagina o Érico lá em 2013, quando a gente começou a forma de lançamento, tentando competir com, sei lá, a melhor faculdade de marketing do Brasil, do mundo. Imagina isso. Era difícil, né? Então, como é que você geralmente foge desse tipo de coisa? Como é que você resolve esse problema? Poxa, eu estou começando, mas no meu nicho tem tanta gente. A resposta é você subnichar, tá? O que é você subnichar? Tudo bem, no nicho de marketing existem universidades e agências gigantescas. Só que quando a gente pensa em marketing digital, opa, aí já não é tanta gente mais. Se bem que marketing digital nos últimos anos é uma coisa que cresceu, mas tipo, isso vamos pensar lá em 2013, quando a gente começou a ensinar a fórmula de lançamento. Não tinha tanta gente assim. Marketing digital ainda era uma coisa nova. Então, ao invés de eu tentar atacar o nicho inteiro, o que a gente fez? A gente subnichou. E a gente ainda foi além, que ainda marketing digital, ainda tinha muita gente que falava sobre isso. Só que aí a gente pegou e subnichou ainda mais, que é ensinar a pessoa a executar um lançamento. Porque um lançamento é uma metodologia que ensina a pessoa, né, que quando bem executado, faz com que a pessoa tenha um grande pico de vendas num período pequeno de tempo. Que depois que a gente viu, baseado na nossa experiência, a gente viu que a gente chegou no termo, né, 6 em 7, ensinar a pessoa a fazer 100 mil reais em 7 dias. Então, para ensinar lançamento, e mais especificamente, ensinar lançamento de forma que a pessoa consiga fazer 100 mil reais em 7 dias, pensa só, a gente não tem tanta concorrência assim. Eu diria que a gente não tem concorrência nenhuma, não à nossa altura. Olha o tanto, eu não conheço ninguém no mundo que tenha o número de estudos de casos de pessoas que fizeram pelo menos, e gente, quando eu falo pelo menos um 6 em 7, 100 mil em 7 dias, é pelo menos mesmo. Tem gente que faz muito mais do que isso. Tem os faixa preta, por exemplo, que fazem mais de 2 milhões por ano em lançamentos. E a gente tem muitos alunos nesse nível. Mas vamos lá, só de 6 em 7 aqui, que é o digamos assim, é um grande marco, né, dessa jornada nossa, não tem muita gente. Eu vou fazer marketing em Harvard. Beleza, vai lá. E vai lá e me diz se você vai aprender a fazer 6 em 7. Provavelmente não vai. Por quê? Não tem, nem Harvard tem tanta história de aluno que fez 6 em 7, 100 mil em 7 dias, quanto a gente aqui da Ignição Digital. Então, subnichar é uma estratégia muito poderosa. E é isso que você tem que fazer. Então, você lembra, né? A gente está aprendendo aqui a construir audiência. Lembra? Cara, antes de sair fazendo conteúdo que nem um louco, sair gravando, perguntando que câmera que eu uso, que microfone que eu uso, primeira coisa que você tem que saber cara, em que nicho que você vai atuar e em que subnicho. E aí, tudo bem. Então, mas Hugo, como é que eu vou subnichar? E aí eu queria te dar alguns direcionamentos. Isso daqui não é uma forma, não quer dizer que se a maneira de subnichar não esteja entre essas três coisas aqui, quer dizer que está errado. Mas isso aqui é só uma forma que a gente viu. A gente acompanha milhares e milhares de alunos, inclusive que fizeram 6 em 7. Então, baseado nisso, a gente vê alguns padrões, né? Quando a pessoa vai subnichar, geralmente ela subnicha como? Então, isso aqui é mais um direcionamento para te ajudar na hora de você subnichar, né? Definir o subnicho onde você quer atuar, do que uma regra escrita em pedra. Então, o primeiro jeito de subnichar, você pode subnichar pelo que a gente chama de área
de atuação. Então, por exemplo, existe o nicho de música, você pode escolher subnichar pelo nicho de, dentro da música eu vou ensinar as pessoas a tocar teclado. Tem aluno nosso que virou, inclusive, não só fez 6 em 7, fez hoje faixa preta, se tornou faixa preta, ensinando as pessoas a tocar teclado. Então, subnichou. Tem gente que, por exemplo, aluno nosso que, dentro do nicho de direito, resolveu subnichar para o nicho de direito médico, direito especificamente aplicado para médicos. Então, olha só, o nicho de direito é enorme, mas direito especificamente aplicado para médico já não tem tanta gente assim. Então, todos esses exemplos que eu estou dando são pessoas que fizeram pelo menos um 6 em 7. Sei lá, tem o nicho de desenvolvimento de software. A gente tem alunos que dentro do nicho de ensinar as pessoas a desenvolver software, programar mesmo, a pessoa foi para o nicho que eles chamam de ensinar a pessoa a ser um programador full stack. O que é um programador full stack? É um programador que sabe programar de cabo a rabo. Desde a parte mais básica da programação na linguagem de máquina até a parte da interface, que é a parte bonitinha que você vê lá. Chegou na faixa preta. Tem aluno nosso que dentro deste mesmo nicho, desenvolvimento de software, escolheu ensinar a pessoa sobre desenvolvimento de interfaces, né? User experience. Então, você programar a parte bonita do programa para ser mais amigável com o usuário. Olha só, duas pessoas, isso aqui é poderoso, sabe? A pessoa, nossa, 2 alunos no nicho de desenvolvimento de software, eles devem ser concorrentes. Não, não são. Porque eles subnicharam para subnichos completamente diferentes. Uma coisa é ser programador full stack, que é o cabo a rabo, outra coisa é ser um programador específico de interface. É bem diferente, são profissionais, inclusive, completamente diferentes no mercado. Então, uma das formas que você pode escolher subnichar é subnichar pela área de atuação. Outra forma, você pode subnichar por que a gente chama de ganhar dinheiro. Nossa, ganhar dinheiro parece a coisa proibida, né? Meu Deus, ganhar dinheiro é coisa errada e tudo mais, só que não é. Por exemplo, lá no nicho da música, tem um aluno nosso que virou faixa preta ensinando as pessoas a tocar teclado. Sei lá, tocar teclado como um hobby, simplesmente para a pessoa ser um musicista melhor no instrumento do teclado. Tem aluno nosso que ensinou as pessoas por exemplo, a lotar casa de show. Então, ensinou a pessoa a ganhar dinheiro com a música. Tem aluno nosso que ensina músico a viver da música. Que é viver? Para que a pessoa precisa aprender a viver da música? Ela precisa não só tocar o instrumento, seja ele qual for, mas ela precisa negociar show, ela precisa entender como é que ela negocia show, ela precisa entender como é que ela faz o Instagram dela para poder atrair, para as pessoas poderem contratar ela, como é que ela consegue cliente, será que é melhor tocar em casamento ou tocar no barzinho? Enfim, esse tipo de coisa tem aluno nosso que ensina especificamente como é que a pessoa ganha dinheiro com uma determinada área de atuação. Inclusive, isso aqui é um jeito poderosíssimo de subnichar. Então, você pode subnichar pela área de atuação, você pode subnichar por ganhar dinheiro, e uma outra forma que as pessoas subnicham também é subnichar por hobbies. O que é hobby? Cara, é simplesmente uma coisa para, enfim, hobby, né? Uma coisa para distrair a cabeça da pessoa. Então a gente tem, por exemplo, a aluna que é faixa preta ensinando as pessoas a como fazer lettering, que é aquelas lettering é tipo escrever com aquela letra mega ultra bonita. Eu acho que eu jamais conseguiria ser aluno dela, porque minha letra, olha aqui, ó, nada bonita, mas enfim. Tem aluna nossa faixa preta, faz mais de 2 milhões por ano, ensinando a pessoa a fazer lettering. Tem aluna nossa que se tornou faixa preta ensinando as pessoas a fazer pão em casa. E assim, como hobby, tá? Não ensinando pão, sei lá, inclusive, provavelmente ela poderia até depois querer subnichar para ensinar a pessoa a transformar esse pão que ela faz e vender e ganhar uma renda extra, mas nesse caso dela não foi. Ela simplesmente tem gente que gosta de fazer pão em casa. Cara, você faz o seu pão do seu jeito, que sempre sai fresquinho e tudo mais. Ela ensinou e a pessoa se tornou faixa preta ensinando a pessoa a fazer pão. Então, vamos lá, né? Dando um passo para trás, sendo estratégico. Você tá aqui para poder aprender como é que você cria
audiência. Antes de sair fazendo conteúdo que nem um louco ou uma louca, primeira coisa que você tem que parar e pensar, cara, onde é que eu vou atuar? Por quê? Isso aqui diz tudo. Sem isso aqui, se você não sabe onde você vai atuar, cara, você nem deu o primeiro passo. Você não sabe se você está indo para o sul, para o norte, para o leste ou para o oeste. Então você tem que saber isso aqui antes de mais nada. Tá bom? E aí, o interessante é subnichar, né? Para você não sair. Se você tentar no nicho super ultra aberto, você vai estar concorrendo com muita gente que provavelmente é muito maior do que você. Mas se você subnichar o bastante, você pode ser o número 1 do seu mercado. E, cara, a ideia aqui é você subnichar para ser meio que o número 1 do mercado. Se eu te perguntar qual é o vice-presidente dos Estados Unidos da última eleição, qual foi o último, sem ser o atual, o anterior a esse, o último vice-presidente eleito dos Estados Unidos? Você não vai saber quem é. Se eu te perguntar o presidente, é bem possível que você saiba. Inclusive agora, se eu te perguntar qual é o presidente dos Estados Unidos neste exato momento que você está vendo esse vídeo, provavelmente você já vai falar, pá. Se eu perguntar quem é o vice-presidente dessa pessoa, opa, peraí, deixa eu dar um Google. Por quê? As pessoas normalmente não lembram do número 2. E se você subnicha, essa é uma decisão extremamente estratégica. Você saber fazer isso direito torna você o número 1 daquilo. Torna você uma pessoa única. Cara, pode até ter gente fazendo coisa parecida, mas não exatamente o que você está fazendo. Por isso que não é hoje em dia a gente olha, cara, não tem concorrente à nossa altura ensinando as pessoas a fazer lançamento, mais especificamente fazer lançamento para fazer 6 em 7. Porque a gente subnichou de forma estratégica. Não só a gente, quando você olha lá para os milhares de alunos nossos que já fizeram 6 em 7, a primeira coisa que eles fizeram, eles subnicharam de forma estratégica. E é isso que você precisa fazer agora. Então, primeira coisa que você tem que fazer, tá? Subnichar. Mas quais são os 3 indicadores, e eu gosto dessa palavra, indicadores, tá? Porque indicadores, eles indicam, eles não determinam. Mas quais são 3 grandes indicadores que provavelmente vão indicar que você está no caminho certo com relação ao seu nicho e ao subnicho que você escolheu? Não só existem esses, mas esses são os que a gente viu mais aparecer lá nos nossos alunos. Primeiro grande indicador: o resultado do expert. Então, o expert é a pessoa que vai ensinar alguma coisa para a audiência, que vai construir a audiência em cima dessa pessoa, do expert. A primeira coisa que pode indicar, cara, será que esse nicho é bom mesmo? Né? Será, beleza, escolhi esse nicho, depois escolhi esse subnicho. Será que esse subnicho está bom? Primeira coisa que você vai se perguntar, o expert, ou seja, a pessoa que está ensinando ali naquele nicho, que pode ser você, muitos alunos nossos são lançadores e experts, pode ser uma pessoa que você decidiu lançar, né? Você é um lançador, cuida só do lançamento, decidiu lançar um expert. Independente de ser você um lançador e expert ou ser só o lançador, a pergunta que você tem que se fazer: esse expert, ele já teve resultado para ele? Se ele nunca teve resultado para ele, de repente é um sinal de alerta, né? Agora, tem muito expert que, cara, tá na faixa preta, que já fez então 6 em 7 nas centenas, vou falar que pelo menos aí nas centenas, que decidiram, né, que fizeram 6 em 7 e tudo mais, e nunca tiveram resultado para ele. Mas eles tiveram o quê? Resultado para os seus respectivos clientes. Então, este expert, ele já teve resultado para os seus clientes? Por exemplo, sei lá, a gente tem alunos que atuam no nicho de emagrecimento, tá? E o que a pessoa no nicho de emagrecimento ensina? Ele ensina uma pessoa que está no sobrepeso a perder peso e chegar no corpo que ela quer chegar. Só que existe muito expert que nunca teve sobrepeso. A pessoa, cara, eu fui magro ou fui magra a vida inteira. Magra ou fit, né? Forte, vamos dizer assim. Não necessariamente gigante, mas sei lá. Ou pode ser que você tem muito aluno nosso que também ensina a galera a ficar, bicho, gigantão lá, ficar igual o Conan,
Tem muita gente, inclusive faixa preta nisso daí. E às vezes a pessoa tá lá e o expert ele fala, cara, eu nunca tive sobrepeso, mas quando a pessoa decidiu se lançar, ela fala, cara, eu nunca tive sobrepeso, mas eu já tive essa e essa aluna aqui, ó, que tinha sobrepeso e olha só como ela tá hoje. Então, isso daqui é um outro indicador fortíssimo, tá? Então, eu diria que esses indicadores são indicadores muito fortes. E tem um terceiro indicador, que é pessoas pedindo o seu produto ou serviço. Então, cara, você está em dúvida se aquele nicho é aquilo ali. Ah, cara, será que eu vou no nicho mesmo de emagrecimento? Ou será que eu vou pro nicho de ensinar a galera a ficar forte, que nem o Conan? Pô, não sei. Um indicador que pode te mostrar um caminho para você ir é, putz, cara, pensando bem aqui, tem muito mais gente que pede pro meu expert, sei lá, digamos que ele tá no nicho de fitness lá, tem muito mais gente pedindo para ele... Cara, você não tem um curso, você não tem um tipo de serviço, uma consultoria para perder peso. Tem muito mais gente pedindo consultoria, sei lá, produto, enfim, o que quer que seja, para perder peso do que para ficar forte igual o Conan. Pô, de repente, isso pode ser um indicador que, de repente, o nicho de emagrecimento pode ser um nicho mais promissor do que o nicho de hipertrofia muscular, por exemplo. Então, e aí, só para deixar claro, né? Resultado do expert, resultado do cliente e pessoa pedindo produto e serviço. Essas três coisas são indicadores. Pode ser que você tenha as três coisas ao mesmo tempo. Esse é o resultado, esse é o mundo ideal, tá? A pessoa é um expert, vamos pegar esse nicho aqui do emagrecimento. Cara, a pessoa era gordinha e emagreceu, depois ensinou outras pessoas a emagrecer e você, sendo você essa pessoa, sendo você um lançador, cara, quando você foi fazer o exercício aqui do seu nicho, você ainda viu, deu uma vasculhada lá e viu que tem gente falando, cara, que incrível isso que você faz, você não tem um produto, você não tem um curso disso, alguma coisa, você não dá consultoria. Não necessariamente precisa ser um curso, tá? Mesmo que a ideia seja vender um curso, simplesmente ter pessoa pedindo uma consultoria, por mais que aquelas pessoas não sabem que você tem um curso ainda, até porque você não tem, é um indicador. Então, ter os três é um mundo ideal. Só que a gente sabe que a gente vive no mundo real e não no mundo ideal. Então, muitas vezes, você vai ter dois só. Então, às vezes, sei lá, você tem um expert que teve resultado para ele, teve resultado para o cliente, mas não teve gente pedindo. Ou, às vezes, você vai ter uma coisa só. Às vezes é um expert que está começando agora e ele só teve resultado para ele. Putz, eu tive para mim, foi difícil e tudo mais, cara, eu não emagreci e tudo mais, eu pesquisei, me formei em, sei lá, nutrição e educação física ao mesmo tempo, desenvolvi um método que combina as duas coisas e só depois disso eu consegui emagrecer. Pô, se você é essa pessoa, muitas vezes isso pode ser um indicador, cara, isso já teve resultado em mim. Isso é um indicador, claro que o melhor é se você tivesse esses três, mas não quer dizer que pelo fato de você ter um só, quer dizer que seja ruim, tá? Então, isso daqui são indicadores. Indicadores, eles indicam, eles não determinam. Não quer dizer que, se o expert teve resultado para ele, é 100% de chance de que eu vou fazer um 6 em 7. Não, tem outras coisas envolvidas. Mas na hora que você está ali definindo o seu nicho, cara, você escolheu o nicho de atuação, subnichou, e aí, cara, será que esse é um nicho mesmo? Quando você tiver com essa pergunta, o que você vai fazer? Você vai vir aqui e procurar, cara, qual desses três indicadores tem nesse subnicho candidato que eu escolhi. Se tiver os três, ótimo. Aí você vem me perguntar, Hugo, e se não tiver nenhum desses três? Se não tiver nenhum desses três, pensa comigo, né? Você está querendo criar um infoproduto para poder fazer um 6 em 7, beleza. Só que o caminho para você fazer o 6 em 7 é você gerar resultado em outras pessoas. Agora,
pensa, vamos fazer um exercício de empatia aqui. Vamos passar para o lado do seu avatar, que a gente ainda vai ver mais para frente nesse módulo, mas vamos passar do outro lado ali, da pessoa que em teoria quer comprar alguma coisa de você. Ela quer aprender aquilo ali com você. Você, na hora de aprender alguma coisa com alguém, você quer aprender com alguém que já pelo menos teve resultado ou uma pessoa que nunca teve resultado nem para ela mesma nem para ninguém? Provavelmente você não quer aprender com quem nunca teve resultado. Por quê? Quem são as pessoas que nunca tiveram resultado e tentam ensinar alguma coisa? A galera do mainstream. Cara, mainstream, jornal, tá cheio de jornalista ensinando, dando recomendação de investimento que nunca investiu R$1 na vida. Então, você vai... E o que a gente quer? A gente quer fugir do mainstream. Então, se você teve uma ideia de nicho, e o nicho não tem nenhum desses indicadores, cara, ter pelo menos um é muito bom. Não ter nenhum, para mim, é um sinal vermelho. Então, uma coisa que você pode fazer é trocar o subnicho ou nicho, falar, ó, beleza, cara, em teoria eu achava que esse subnicho aqui era bom, mas pensando bem, ó, nunca teve resultado para mim, nunca tive resultado para cliente, nunca ninguém me pediu nada. De repente não é a hora de lançar nesse nicho. Deixa eu ver um outro subnicho. E aí você vai procurar um outro subnicho para poder lançar. A outra alternativa é encontrar um outro expert que teve pelo menos resultado para ele e idealmente teve resultado para ele e para clientes. Poxa, cara, eu gosto desse nicho, sei lá, de emagrecimento, é uma missão, cara, sobrepeso, gera obesidade, gera um monte de doença, eu quero realmente atuar nisso daí. Beleza, você pode até querer, mas você não tem resultado. Poxa, então, será que não tem, que eu não conheço alguém que tenha pelo menos, né, um desses 3 indicadores aqui? E aí, uma outra alternativa é você procurar um expert e lançar o expert que já teve resultado. E a terceira alternativa, e aqui, digamos assim, é a alternativa que você mais tem que ter cuidado. Eu diria que, assim, eu tô aqui te dizendo que existe essa terceira alternativa, porque, pô, é legal você saber o que você tem disponível para você, mas eu diria que eu ficaria muito reticente em escolher ela, mas ela é uma alternativa, já teve gente que escolheu e teve sucesso com ela. É você mesmo se capacitar, vamos falar aqui, você se capacitar num determinado método e não é só se capacitar, tá? Não é só fazer mas eu fiz curso, não sei o quê. Isso é muito comum. Gente, ó, já tô falando aqui, isso é um erro muito comum de aluno, principalmente, por exemplo, quando escolhe um nicho de desenvolvimento pessoal. Nossa, eu estou ensinando desenvolvimento pessoal e aí a pessoa escolhe uma transformação especificamente lá. Aí você fala assim, nossa, que legal, você já gerou esse resultado para você? Não, Hugo, mas ó, já fiz curso com fulano, com Beltrano, com os grandes nomes do mundo e eu faço curso com ele, já sentei, conversei com ele e eu tenho diploma de sei lá onde, eu tenho PhD disso e daquilo, beleza, você tem um monte de estudo e tal, mas cara, você já gerou resultado? Não. Então, não é só estudar, é gerar resultado. Então, quando essa terceira alternativa aqui, por que eu coloco muito asterisco nela aqui? Porque não é só se capacitar, é se capacitar e comprovadamente gerar resultado. Por que eu coloco um asterisco enorme? Eu estou mostrando essa alternativa, né? Porque é bom você saber que ela existe, mas eu ficaria muito reticente em escolher ela, por quê? Geralmente essa daqui é a que mais demora. Você se desenvolver e se capacitar para conseguir gerar resultado. E aí, quando eu digo gerar resultado, pode ser gerar resultado para você, para um determinado cliente, pelo menos, tá? E, idealmente, até para os dois, se for o caso de gerar para você, né? Às vezes você só, enfim, você está se capacitando em emagrecimento, você nunca teve sobrepeso, tá? Essa terceira alternativa é uma alternativa que demora. Por que ela demora? E, gente, eu vou repetir isso de novo. Por quê? Você tem que atuar. Cara, a gente viu, aluno que faz 6 em 7 nosso é aluno que consegue entregar resultado para a audiência deles.
É resultado que fala mais alto, não é diploma, não é certificação, não é ano de experiência no mercado, é resultado. Então, se você quiser escolher essa terceira, saiba que você vai ter que se capacitar e até ser capaz de gerar resultado. E não é só ser capaz, é ser capaz e gerar resultado. Porque você só vai saber quando você é capaz de gerar resultado ou não quando você gera resultado. Seja para você, seja para o seu cliente. Tá bom? Então, esses são os 3 indicadores do nicho, tá? Então, o que você vai fazer? Recapitulando, você, antes de mais nada, antes de sair que nem um louco ou uma louca fazendo conteúdo, você vai escolher qual nicho, você vai estrategicamente subnichar. Para quê? Para você não competir com todo mundo. Você entrar numa área, cara, que só tem você ali, tem você e mais poucas pessoas, tá? E como é que eu sei, Hugo, se essa área que eu tenho, que eu escolhi aqui tem potencial, que se não tem? Existem 3 indicadores para te mostrar isso daqui. Tá bom? O resultado, a pessoa, você, enfim, o expert que está ensinando ali ter tido um resultado, os clientes dele ter tido resultado e pessoas, ele não só ter tido resultado, como as pessoas pedirem alguma coisa para ele. Isso é um ótimo indicador. Quando você estiver fazendo lá o seu nicho, tem 4 nãos que eu já queria que você soubesse logo de antemão, que eu acho que isso vai facilitar muito a sua vida. Quais são os 4 nãos na hora de definir um nicho? Primeiro não ache que você vai acertar de primeira, tá? Por mais que você faça um super estudo, por mais que você escolha seu subnicho, por mais que você veja lá os indicadores, pode ser que você não acerte de primeira. Muita gente não acertou de primeira. É normal. Por que eu estou dizendo isso daqui? Cara, não tenta ser perfeito. Aqui é a típica hora onde o princípio do feito é melhor que o perfeito, ele vale muito. Cara, faz o melhor que você puder, escolhe, faz, tudo mais e começa. Porque pode ser que você tenha escolhido errado, mas você só vai saber se você escolheu errado quando você começar. E se você tiver escolhido errado e tiver que mudar o nicho, isso é 100% normal. Muita gente faz isso, muita gente muda o nicho. Segundo, nicho, que eu já meio que dei um spoiler, nicho não é fixo, não acho que vai acertar de primeira. E a segunda boa notícia é que nicho não é fixo. Tem gente que muda de nicho? Tem, muita gente. Muita gente que fez 6 em 7, muita gente que chegou na faixa preta, mudou de nicho no meio do caminho, porque descobriu várias coisas, descobriu que, enfim, sei lá, eu não vou ficar elencando não, tem um monte de coisa que você pode descobrir no meio do caminho. Nicho não é fixo, tá? Esse aqui eu vou escrever até de vermelho, que eu diria que dos 4 nãos, esse aqui é o mais importante, ó, pega, grifa texto aqui, grifa esse não. Nicho não faz dinheiro sozinho. O que eu já vi de gente que escolhe um nicho, eu vou escolher um nicho de ensinar a falar inglês. Por quê? Porque no nicho de ensinar a falar inglês dá muito dinheiro. Não, gente, nicho de ensinar a falar inglês não dá dinheiro nenhum. Quem ganha dinheiro é quem vai e executa lançamentos e executa a coisa bem executada dentro do nicho. Não é o nicho que dá dinheiro, tá? Hugo, eu tô querendo ensinar, poxa, cara, tem aluno nosso que fez 6 em 7 ensinando as pessoas a rotular, fazer rótulo de alimento. Mas não é mega... Cara, a pessoa fez 6 em 7 nesse nicho, porque ela executou um negócio bem executado. Tinha gente que quer aprender esse tipo de coisa, tá? Mas não pense, cara, não escolha um nicho. Vou escolher um nicho de investimento, que é outro nicho que também, às vezes as pessoas, um nicho dá muito dinheiro. Lembra, gente, nicho não dá dinheiro, nicho não faz dinheiro sozinho. É você lá dentro executando o negócio direito que vai fazer dinheiro, né? Que vai fazer o 6 em 7. Então, desencana disso. Desencana, tá? Erro muito comum. E, por fim, não exagere para subnichar. Eu escrevi na hora de subnichar, mas não ia caber aqui não. Para subnichar.
subnichar, tá? Na hora de subnichar, tem aqueles 3 indicadores, mas tem uma coisa que é muito importante. Às vezes a pessoa na ânsia, não, eu quero ser o número 1 e eu quero estar sozinho, eu quero estar num lugar onde não tenha absolutamente ninguém. Às vezes a pessoa exagera e subnicha demais. Não, eu ajudo mulheres ruivas que tenham menos de 1 metro, que tenham, menos não, vamos lá, mulheres ruivas que tenham mais de 1,80 m que morem no Brasil, no estado do Amapá, a, sei lá, emagrecer. Mas tem que ser ruiva, tem que ter mais de 1,80 m, tem que morar no Amapá. Cara, pra que você vai subnichar tanto assim? Isso é um erro. Aí você pensa assim, ah, Hugo, eu nunca vou cometer esse erro. Isso é óbvio que escolher mulheres ruivas que tem mais de 1,80 m, que moram no Amapá, é uma coisa, e que estão em sobrepeso é uma coisa ruim. Beleza, é óbvio, mas às vezes na vida real a coisa acontece, você nem vê. Por exemplo, eu já falei com uma pessoa que ela ensinava as pessoas a passar numa determinada prova de inglês, e aí ela tinha escolhido: eu ensino as pessoas a passar nessa determinada prova de inglês aqui, que eu sei que tem um monte de prova de certificação e tudo mais, que eu não lembro exatamente qual que era. E aí ela nichou: para conseguir o visto de permanência na Austrália. Aí eu, poxa, a pessoa aprender a passar nessa certificação, ela serve só para conseguir o visto da Austrália? Ou a mesma prova serve para outras coisas? Não, serve para muito mais coisas. Serve para conseguir o visto do Canadá, serve para conseguir um visto na Inglaterra, serve para, às vezes, não conseguir um visto de permanência, mas para entrar numa determinada universidade em tal lugar. Eu falei, cara, e você sabe ensinar a pessoa a passar sem ensinar a pessoa a passar nessa prova. Por que subnichar para quem quer ir para a Austrália? Ensina a pessoa a passar na prova. Naturalmente, quem quiser ir para a Austrália vai aprender, porque precisa, né? Quiser morar, visto de permanência na Austrália, vai aprender. Então, cuidado para você não exagerar na hora de subnichar. Às vezes tem coisas que ela fala, ah, mas eu moro na Austrália. Não, tá tudo bem, eu entendo que você mora na Austrália. Só que não é só a gente que está na Austrália que pode se beneficiar de aprender a passar nessa prova. Então, poxa, por que você vai se limitar, sendo que você tem um mercado muito maior de possibilidades para você, tá? Então, quarto não exagere para subnichar. E é isso, pessoal. Então, essa foi a aula de como você aprender a definir o seu nicho e o seu subnicho.